Oi pessoal, quem me acompanha nas redes sabe que eu estou lançando esse livro que se chama Páginas Livres, pela editora Liberars, que é um livro que reúne textos que eu escrevi, principalmente na internet, em publicações como Terra Magazine, Jota e também nas minhas redes, de 2014 até o começo de 2020, um pouco antes do começo da pandemia, né? Então pega ali campanha eleitoral, governo Bolsonaro, e são textos, e por isso que eu resolvi fazer um livro, que tiram consequências mais políticas dos artigos teóricos ou dos textos teóricos que eu tenho escrito e que eu reuni de forma modificada no livro que se chama Direito das Lutas, né? Que aí é um livro mais acadêmico e que apresenta o que eu acho que é um esboço de uma teoria do direito. Enfim, tanto esse livro Direito das Lutas, né, quanto esse atual Páginas Livres, giram em torno, eu acho, de uma ideia principal, que é a ideia de que o formalismo jurídico, essa ideia, né, de que o direito é relativamente indiferente às diversas formas de vida e às características de cada indivíduo, é algo positivo, é algo importante, é algo que deve informar uma posição jurídica que eu vou chamar de progressista, né, na falta de palavra melhor. Essa afirmação em si já gera uma perplexidade muito grande, principalmente em quem estuda teoria crítica do direito, porque o formalismo tem sido atacado há muitos anos e de forma sistemática por diversos críticos do direito, tanto teóricos do direito quanto filósofos, enfim, teóricos de outras áreas, né? Esses ataques, né, normalmente se referem a uma visão do formalismo, que é aquela visão que vê o formalismo como algo homogeneizante, né, uma imposição de padrões abstratos, né, que não levam em conta as características concretas das pessoas negras, indígenas, enfim, trans, enfim, etc, etc, né? Uma regulação, digamos, que teria assim como fundamento de base a ideia do sujeito burguês, autônomo, livre, né, e proprietário. Mas essa não é a única maneira de encarar o formalismo, né? Existe também uma maneira de pensar o formalismo como a possibilidade de proteger as diversas formas de vida, né, de proteger as diversas manifestações do que significa ser humano, né, independentemente do seu conteúdo substantivo, claro, respeitado aquele limite, né, de que uma forma de vida que queira destruir as outras, né, uma forma de vida ou um grupo social, quer dizer, indivíduo, né, que tenha como pressuposto estabelecer um padrão homogeneizante para todo mundo, né, e para isso eventualmente tenha que destruir ou que tenha que matar o seu semelhante, né, estaria excluído, né, da proteção do formalismo do Estado de Direito, né? Então essa outra visão do formalismo, né, que eu chamaria de uma visão democrática de formalismo, ou de um formalismo não homogeneizante, não padronizado, né? Isso que eu estou tentando explorar, essa versão que eu tenho tentado explorar, tanto no Direito das Lutas quanto nesse livro atual, como tanto uma posição de teoria do direito, quanto também uma posição de filosofia política, né? E nesse livro mais recente, né, que deu Páginas Livres, eu faço essa provocação, né? Como é que ficaria essa divisão direita e esquerda se eu colocasse no centro da minha análise o formalismo do direito como uma defesa da diversidade, da pluralidade e do convívio entre as diversas diferenças, né? Não é necessariamente a tolerância, né, porque tolerância é um conceito liberal difícil de manejar, eu acho, né? Enfim, a tolerância pressupõe que você tolere, né, o outro, mas não necessariamente que você se engaje com o outro e se transforme nesse processo de interação, né? Mas um convívio, um viver junto que implica, né, em você estabelecer contrato, você ter contato com essas formas de vida, você entrar em conflito com elas, você tem que resolver esses conflitos, né? E para isso, o Estado democrático de direito, a ideia de direito, me parece ser extremamente importante, né? Então, é isso que eu tenho tentado
enfim, tentar explorar, esse que eu tento explorar nesse livro e no Direito das Lutas. Acho que talvez para deixar mais claro para quem não tenha muita familiaridade com a minha obra, só um exemplo pode ajudar, né? Que é um exemplo que eu me utilizo desde do meu doutorado, né? Que é o seguinte, veja, eu posso ter duas formas de regular o casamento, né? Posso regular o casamento estabelecendo uma definição jurídica de casamento e dizendo, olha, podem se casar pessoas, pode se casar homens e mulheres, ou podem se casar quaisquer pessoas, independentemente da expressão de gênero, né? Seja lá como eu defina o casamento, nesse caso, eu vou criar alguns grupos que estão incluídos na norma e outros que estão excluídos da norma, né? Porque ela estabelece um determinado padrão e, seja lá, mesmo que esse padrão seja muito aberto, sempre vai haver quem está excluído dessa norma e, portanto, ela tem uma função normalizadora, né? E coloca na mão do Estado e do poder a possibilidade, quer dizer, o poder de definir o que é o casamento, né? Mas eu posso ter uma outra versão, uma outra maneira de regular o casamento, que é a seguinte, veja, eu deixo de definir o que é casamento, a lei não define o que é o casamento, e diz, olha, quem se declarar casado terá que arcar com determinadas responsabilidades, direitos e deveres conforme previsto em lei, né? E aí, nessa versão, pouco importa se são 2, 3, 4, 5 pessoas, pouco importa a expressão de gênero dessas pessoas, elas podem se declarar casadas aos olhos do Estado e vão, então, se submeter a um certo regime jurídico com uma série de responsabilidades, inclusive de pagar alimentos, né, e de outros eventuais direitos e deveres que estejam previstos na legislação, né? É claro, vocês podem dizer, mas por que precisa do Estado para que se estabeleça, né, quem é casado ou quem não é? Bom, hoje em dia por algumas razões práticas, né, porque isso dá acesso, por exemplo, a então, enfim, direitos na Previdência Social, né? Isso tem repercussões, por exemplo, né, enfim, no caso dessas pessoas terem filhos ou, enfim, constituírem uma família, né? E aí depois vão, enfim, isso tem consequências sobre quem tem ou não tem poder sobre os filhos, né? Como é que vai direcionar a educação, né? Então, é difícil a gente pensar numa situação em que tudo isso seja feito de maneira informal, né? Sem a participação do Estado. O que a gente pode é pensar como é que o Estado pode ser menos invasivo ou menos normalizador, né? No momento de estabelecer o regime de casamento. Então, essa é justamente isso que eu tenho tentado explorar nos meus livros, né? E daí também esse livro, né, mais recente ter como subtítulos, né, contra a falta de imaginação política, né? Então páginas livres contra a falta de imaginação política. Porque realmente eu acho, como ficou claro nesse exemplo que eu dei agora, que se a gente colocar o formalismo nesse sentido que eu estou dando, né, no sentido democrático, no sentido de acolhimento do pluralismo, acolhimento da diversidade, acolhimento, né, do que eu estou chamando mais recentemente da multinormatividade, a gente vai ser capaz de pensar em novas instituições, em novas maneiras de regular as coisas, né, o que abre espaço para outras formas, enfim, para se repensar o que significa emancipação e repensar o que significa o próprio direito. Então, para quem tiver interesse no que eu tenho escrito, para quem tiver, né, algum interesse, enfim, nessas consequências mais políticas do meu próprio pensamento, eu convido, enfim, a ler esse livro. Eu devo lançar um outro livro esse ano, também pela editora Liberars, que vai se chamar Cartas contra Hitler. Aí enfim, um livro mais de intervenção, né, que deve sair no segundo semestre. Quer dizer, eu aviso vocês. Eu também tenho pensado, quer dizer, eu estou pensando em fazer uma live ou algum evento de lançamento desse livro, né? Então, quem tiver interesse pode deixar aí nos comentários desse vídeo para eu já ficar sabendo. Mas eu aviso vocês assim que eu decidir, né, se eu vou fazer ou não. Então, enfim, é isso. Eu agradeço muito para quem me acompanha.
Quer dizer, aí convido vocês, né, a, enfim, adquirir meu livro e pensar um pouco sobre, né, o que significa o direito no Brasil hoje e como a gente pode pensar, também de um ponto de vista político, essa ideia de formalismo como essencial, enfim, no modo de ver, para um pensamento progressista nos dias que correm, né? Porque, de fato, imaginar nessa altura do campeonato que a gente vai constituir uma sociedade valorativamente homogênea, né? Com um homem novo, né? Naquele sentido mais antigo dessa palavra, né? Em que todo mundo vai chegar a uma espécie de acordo sobre quais são os valores que nós vamos ter que seguir, né? Para viver, né? Para conviver minimamente. Eu acho que enfim, isso não faz mais sentido. O máximo que a gente pode imaginar como utopia, sem recair em formas de violência simbólica ou de violência física, é justamente pensar num acordo básico em como conviver com as diferenças e lidar com os conflitos entre os vários grupos diferentes, enfim, que não param de surgir na sociedade, né? Porque a sociedade não para de produzir novos indivíduos e novos grupos e novas formas de viver.